A terceira temporada de The Witcher chegou ao fim, foi a despedida de Henry Cavill no papel de Geralt, e a gente vai falar com spoilers desta terceira temporada, principalmente dessa parte 2, porque a parte 1 eu já falei nesse videozinho aqui, e aí depois eu vou fazer mais vídeos explicando um pouquinho mais sobre alguns conceitos dessa temporada, sobre a despedida do Geralt também de forma individual, mas agora vamos fazer um resumão aí de tudo que eu achei desta terceira temporada. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje a gente fala da terceira temporada de The Witcher. Na minha opinião e na opinião de muita gente, de todo mundo que lê os livros, a temporada mais próxima do material original que nós tivemos até hoje. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo aqui e também darem uma olhadinha nas nossas playlists, principalmente na de The Witcher e também nas nossas outras redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Desde o começo eu venho falando aqui nos vídeos de The Witcher que a produção dessa série tinha pegado alguns eventos cruciais dos livros, tinham pegado o caminho inicial e o caminho final, e a forma de chegar nesses eventos e neste caminho final, eles estavam meio que adaptando e criando coisas novas, certo? A primeira temporada tem algumas mudanças, mas são poucas. A segunda temporada é que tem as principais mudanças em relação aos livros, né? E por isso muita gente ficou bastante incomodada. Só que essa terceira temporada recupera muito. A gente já fez um vídeo falando da parte 1 e nessa parte 2 aqui tá tudo perfeito. A forma das conspirações de Tanned, como todo aquele baile se desenvolve, como todo aquele conflito discorre no momento em que estão todos os feiticeiros ali presos pela Philippa e por Redania, é muito bom. Eu lembro que a raiva que eu senti da Tissaia lendo o livro foi a mesma raiva que eu senti dela aqui. Aqui eu já sabia o que ela ia fazer, então eu já estava um pouco mais preparado, mas no livro a gente tem um pouco dessa tensão de tipo, será que ela vai realmente ser enganada pelo Vilgefortz e vai agir de uma forma mais cautelosa? Então no livro eu já tive essa surpresa e fiquei puto depois da surpresa, e aqui eu já tava puto antes, quando a Tissaia entra na sala e tá todo mundo lá tentando convencê-la do que é certo a se fazer, né? A forma com que ela age, defendendo o Vilgefortz toda hora. O que isso me causou lendo o livro me causou aqui na série também, então bastante positivo nesse ponto. Uma coisa muito legal dessa cena também é a reação imediata do Vilgefortz, né? Ele tava lá mantendo a calma, acusando Redania, sem falar nada da sua relação com o Nilfgaard. E no momento em que ele é solto, ele já fala, foda-se a Redania, e já começa a atacar. E aí, naquele momento em diante, ele já caga pra Tissaia. Sabe, ela já tinha cumprido o papel que ela teria pra ele. Então ela já não era mais necessária pra ele ali. E ele deixa isso bem claro. Ele não tem nenhum cuidado com ela. Ele joga na cara dela a todo momento, igual ele faz nos livros também. Isso é muito bom. Uma coisa que eles arrumaram aqui é que na primeira temporada o Vilgefortz ele luta com o Cahir e ele toma um cacete do Cahir. E aí a gente fazendo meio que aquele power scale, né, a escala de poder de The Witcher, como que o cara que tomou um cacete do Cahir vai derrotar o Geralt depois? E no começo da luta dele com o Geralt ele fala, aqui eu posso me soltar, não preciso me segurar de jeito nenhum, né? Então o objetivo central dele ele está cumprindo neste momento, quando ele vai pra cima do Geralt, mas daqui a pouco a gente chega nessa luta também que ela foi fantástica. Aqui é legal ver a entrada dos elfos também, no momento em que a Tissaia acaba de perceber a merda que ela fez, os elfos e o exército de Nilfgaard chega, e a Francesca eu gosto muito, eu achei uma escalação muito certeira a dela, né? Ela mudou um pouco a relação que ela tem com as outras feiticeiras dos livros, é um pouco mais próxima aqui, só que ela de cara com a Tissaia ali foi muito bom, sabe? A forma com que ela perde o último resquício de família que ela tinha aqui também é muito bom. A gente tem que lembrar, desde que ela teve o milagroso bebê elfo, ela perdeu esse bebê, depois ela perdeu o irmão dela, já nessa terceira temporada, e agora também ela perde o amor da vida dela, ela não tem mais nada a perder, e é isso que a gente vê aqui. Depois que a Francesca se recupera daquele choque inicial, ela quer que se foda tudo, ela destrói tudo, porque ela é muito poderosa, né? A gente sabe que os feiticeiros, eles têm ali resquícios de sangue élfico, principalmente os mais poderosos, que é o caso da Yennefer, por exemplo, e a Francesca, ela é pura nisso, né? Ela é uma elfa pura, a rainha dos elfos, e ela mostra o seu poder nesse momento. Quando ela vai olhando para as portas e as portas vão fechando, você entende o caos que vai acontecer ali, porque ela sabe que ela perdeu tudo que ela tinha, tipo, tudo que ela tinha de mais próximo, né? Ela ainda é a rainha dos elfos, ela ainda tem que defender o seu povo, e depois ela vai meio que se encontrar nesse caminho. Mas nesse momento de choque, quando ela derruba aquela torre de fogo ali em todo mundo e cria o caos de verdade lá em Torlara, é muito, muito
foda. E a Tissaia também. Depois dela perder tudo, ela também vai pro último recurso dela. E toda essa demonstração de poder dos dois lados, ela é muito interessante pra mim. Eu gosto demais. Não tem como não gostar, lendo o livro ou não, não tem como não gostar das cenas de ação de The Witcher, que elas são realmente fantásticas. E falando em cena de ação, antes da gente chegar no Geralt versus Vilgefortz, nós temos a solução do Rince, né? O Rince que foi o grande vilão da segunda temporada, que ele é resolvido muito rápido. Por quê? Porque ele nunca foi uma ameaça real pro Geralt, né? Todas as vezes que ele encontrou o Geralt, ele teve que fugir ali, ou teve que usar algum artifício de jogo sujo, digamos assim, pra derrotá-lo, né? Então ele nunca foi uma real ameaça pro Geralt. Só que a forma que ela é solucionada, essa ameaça do Rince, ela é fantástica. Primeiro, a gente tem a Ciri mostrando a evolução de treino dela, arrancando uns dedos do Rince, e depois nós temos a Yennefer jogando a espada pro Geralt, ele pega e ele corta a cabeça do Rince como se não fosse nada. E eles não têm nenhuma relação com aquela morte depois. Eles saem conversando, por quê? Porque o Rince não é a real ameaça, sabe? Eu gostaria de ver, tipo, uma lutinha um pouquinho maior por conta de tudo que o Rince foi na segunda temporada. Talvez, mas o Rince nos livros também ele é isso, tá ligado? Ele é um cara que não é uma ameaça real. A ameaça real é o Vilgefortz. Então eu gostei também dessa solução. E é uma cena, convenhamos, fantástica. E nesse momento, depois dessa morte, é a última vez que o nosso trio se vê com o Henry Cavill, né? O trio Ciri, Yennefer e Geralt juntos ali, porque a Yennefer vê a Tissaia usando os últimos recursos dela pra destruir tudo também. A mesma parada da Francesca, né? A Francesca perdeu tudo que ela tinha de mais próximo, resolveu destruir tudo, e a Tissaia viu a merda que ela fez, se arrependeu, viu que ela foi enganada, completamente enganada, e também resolve destruir tudo. Elas são muito poderosas e as duas usam todos os seus poderes, a abrangência geral dos seus poderes nesse momento, e é muito bom. É um show-off de feiticeira ali que você acha muito foda, porque, mano, elas são brabas. E a Yennefer também, né? A Yennefer, ela tem também uma cena com a Lídia ali, que a Lídia pega ela de surpresa, e depois a forma que ela mata a Lídia também como se não fosse nada, é muito bom. Por quê? Porque eles são os dois capangas do Vilgefortz ali. E o momento agora é da nova ameaça, é do Vilgefortz. Então os dois, eles saem de jogo como se não fossem nada. Tanto a Lídia nas mãos da Yennefer, quanto o Rince nas mãos da Ciri e do Geralt. E aí beleza, a Yennefer sai de jogo e esse trio nunca mais vai ficar junto com o Henry Cavill no papel de Geralt depois deste momento. Aí quando o Geralt e a Ciri eles estão fugindo, chega o Cahir. E o desenvolvimento do Cahir ele é muito interessante, lembrando que todo aquele desenvolvimento que ele tem na segunda temporada, aquele negócio da Yennefer se tornar uma traidora depois de ajudá-lo e tudo mais, não tem nos livros, né? O Cahir, depois de falhar na captura da Ciri, ele é preso e aí depois ele é solto já no momento que acontece com ele aqui dessa terceira temporada, né? Então aquilo não tem nos livros. E essa relação dele com a Ciri também foi muito bem feita. Ela sempre esperou pra ter essa vingança, ela vai tancando ele é um baita de um guerreiro, e a gente sabe que ele é um puta guerreiro, só que a Ciri tá tancando, só que também, de novo, sempre bom lembrar do power scale, da escala de poder. Eu ainda acho que ela não tá no nível do Cahir, mas ele não queria atacá-la, né? Então a gente tem toda essa cena, ela está sim evoluída, ela conseguiria sim causar bastante ferimento nele, principalmente nele, com ele não querendo lutar no mano a mano. Se ele quisesse também, ela daria trabalho pra ele, porque ela já tá muito foda. E aí a gente tem um desenvolvimento muito bom do personagem, que ele já não sabe mais o que ele faz. Depois que o Emhyr falou as coisas que falou pra ele, depois de tudo que ele sofreu na mão do Emhyr ali, ele já não sabe se ele tem mais essa fidelidade cega, e ele percebe que ele é mais fiel, ele quer ser mais fiel, se sente melhor sendo mais fiel a Ciri, né? Então isso também é muito legal. E ela, pô, ela queria vingança, sabe? Ela queria poder se vingar. E aí quando ele se desarma em todos os sentidos, não só físico mesmo, ela não tem mais o que fazer, ela tem meio que essa frustração, e o Geralt tá lá vendo tudo, né? Ele tá presenciando o treinamento da filha, tá vendo o que aconteceu com ela, se ela já tá boa bastante psicologicamente também, pra não ser uma assassina sangue frio, e ela cumpre bem o papel ali. Nós temos o Stregobor chegando, o Stregobor, o maior filha da puta de toda a série, né? Desde o comecinho do primeiro episódio com a Renfrey, com tudo que ele faz, com a forma que ele manipula o Geralt e tudo mais, a gente tem um ódio dele, só que assim, a gente sabe que o Stregobor, ele odeia a Yennefer por conta do sangue elfo que ela tem. Só que tem uma coisa que ele odeia mais do que meio elfo, é o elfo completo. Então é a única vez que ele ajuda a Yennefer. Não é porque ele gosta dela, das outras feiticeiras, não. É porque o que ele mais odeia no mundo é elfo, e sempre que o elfo estiver de um lado, ele vai estar do outro, né? Então ele chega cuspindo todo o racismo dele ali naquele momento, preparado para lutar com os elfos, e ele não aparece mais, né? Depois de toda aquela confusão, nós não vemos mais o Stregobor. Mas, de novo, toda essa sequência de ação deste primeiro episódio é fantástica, e nós chegamos na melhor delas, a luta do Geralt com o Vilgefortz. Não sei vocês, mas eu achei ela meio equilibrada. Uma hora o Vilgefortz batia e outra hora o Geralt apanhava, né? Então tava bem ali, bem foda, mesmo igualzinho no livro, né? Porque quando você tá lendo,
Você não acredita no pau que o Geralt está tomando, sabe? É exatamente a mesma sensação. Você não acredita no pau que o Geralt está tomando. E ele toma uma surra federal igual a série. Eu acho, uma coisa que eu senti falta é da série mostrar mais a gravidade dos ferimentos no momento da luta. Depois, a recuperação longa dele lá em Brokilon, isso indica muito do que foi. Só que eu queria ter visto na luta, sabe? Quando ele cai ali, ele tá meio que gemendo de dor, não consegue nem andar. Mas sei lá, tem um corte na perna, tem uns ossos quebrados, a gente não vê uma parada que poderia matá-lo ali, sabe? E isso acontece nos livros. Nos livros o Geralt fica vivo porque ele é o Geralt, porque ele é uma pessoa com uma resistência superior, porque um humano comum, mesmo forte, morreria com as lesões que o Vilgefortz causou ali. Então a única coisinha que eu senti falta é da gente ver uma lesão mais grave. Talvez por eu ter visto uma vez só, eu não tenha pegado muito essa gravidade de tudo isso. Depois que eu vou ver de novo, talvez eu mude de ideia, mas o que eu senti falta foi isso. Só que a gente vê o Geralt lá completamente acabado, o Vilgefortz não toma conhecimento dele, e a cena continua com o Vilgefortz indo atrás da Ciri. E aí, depois que a Ciri consegue de novo usar os seus poderes de uma forma meio que ela não tá sabendo muito controlar ainda, né? O Vilgefortz ele cai, e na hora do desabamento de Torlara, né, a Ciri some e o Vilgefortz cai. Depois você pode ter visto ele com a cicatriz ali, com a cara toda queimada, e não entender de quando é aquilo. É deste momento, né? O Vilgefortz ele estava próximo da Ciri. A Ciri, ela foi enviada para Korath, né, para aquele deserto, e o Vilgefortz ele tava ali, e aí queimou a cara dele, ele fica com aquela cara toda desfigurada que a gente vê mais pra frente no final da temporada. Esse episódio 6 acaba assim, né, um episódio muito bom mesmo, pra mim foi o melhor da temporada por conta de todo o conflito, por conta de toda a semelhança com o livro, por conta dessa esperada batalha do Geralt contra o Vilgefortz, sem contar ainda o bônus que a gente teve da solução da ameaça do Rince, que também não era uma ameaça primária. E aí nós chegamos no episódio 7, a Ciri no deserto. Vi muita gente falando, nossa, esse episódio foi muito enrolado, é o episódio mais longo dessa parte 2, né? Tem mais de 1 hora ali. Ai, foi muito arrastado, não sei o que, não gostei. Gente, você lendo, leia essa parte nos livros, porque a Ciri está num deserto. E no livro é maçante também. Mas é maçante por quê? Porque meio que passa a sensação que a Ciri está sentindo. De que ela vai andando e não chega a lugar nenhum, sabe? O incômodo que ela está sentindo, eles conseguem nos livros, principalmente nos livros, transmitir isso pro leitor. Sabe, você vai sentindo, puta que pariu, não acaba nunca essa porra. E a Ciri também tá lá nessa, não acaba nunca, sabe? Então, como eu vi, quando eu comecei a ver as pessoas reclamando disso tudo, no Twitter principalmente, eu falei, putz, conseguiram mais uma vez. Mais uma vez conseguiram, porque é exatamente esse incômodo que o livro passa, é o incômodo que a Ciri tá sentindo e é o incômodo que a gente sente vendo esse episódio. É um episódio longo, maçante, que não acaba. Isso não é falha da série, porque é a proposta que eles passam desde os livros, desde o material original. As pessoas queriam tanto que seguissem os livros que eles estão conseguindo transmitir até os sentimentos que a gente tinha. No começo do vídeo eu falei do que eu senti com a Tissaia confiando no Vilgefortz. E agora, nesse episódio também, a gente sente essa enrolação que vai incomodando a gente. Por quê? Porque a Ciri tá no deserto, sem água, sem comida, sem saber onde ela vai. E ela também está incomodada, ela vai perdendo a paciência cada vez mais, igual a gente assistindo. Aqui a gente tem o Geralt se recuperando em Brokilon, e nos livros, no livro, neste momento aqui, depois de todo esse conflito, é aí que acaba a participação do Geralt. Eu vi gente reclamando que eles tiraram um pouco do papel do Geralt nessa temporada porque o Henry Cavill saía, mas é exatamente o contrário. Eles deram mais cenas pro Geralt justamente para que o Henry Cavill pudesse sair de uma forma mais heróica. Daqui a pouco a gente chega nessa cena. Mas o Geralt fica se recuperando em Brokilon e demora mesmo para ele se recuperar porque o ataque foi pesado. As lesões que ele sofreu foram bastante graves. E de novo, um humano, por mais forte que fosse ali, morreria naquele momento. O Geralt, ele é um sobrenatural. Ele tem esses cabelos brancos porque ele se submeteu a testes bruxos mais pesados do que qualquer outro bruxo se submeteu, porque ele aguentou. Né? Então por isso também que ele consegue sobreviver. E tanto que o pessoal ele vai chegando perto do Geralt e fala, não, ele não tá ferido, ele tá morrendo, né? Porque foi realmente muito pesado, e por isso que é importante também deixar a gente sentindo essa demora para ele se curar. Vai, se cura logo, se cura logo. Não, não foi tão superficial para ele se curar logo. Tem que demorar, tem que mostrar também esse processo. E na velocidade das coisas a série também acertou muito, né? Porque quando a gente tá no primeiro episódio dessa parte 2, nas conclusões ali de Tanith, em toda aquela conspiração, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, vai mudando muito rápido, tudo muito frenético, a gente fica com uma certa dificuldade para entender o que está acontecendo, e isso acontece também nos livros. A recuperação do Geralt e o tempo da Ciri no deserto, eles são mais arrastados e geram um pouco de incômodo. Isso também é passado nos livros, essa é a intenção da escrita nesses momentos também, da gente sentir
o tempo que o Geralt tá sentindo pra se recuperar. O Geralt fica incomodado e a gente também fica querendo que ele se recupere logo. Exatamente o mesmo sentimento que ele tá tendo. E no caso da Ciri, também é igual. Então é muito bom realmente. Quando o livro quer passar que os personagens estão frenéticos, sem entender o que tá acontecendo, cada um pensando em milhões de coisas, a série consegue. Quando quer passar que o personagem tá incomodado com uma situação que tá demorando pra se resolver, eles também passam e a audiência também sente tudo isso. Mais um acerto dessa terceira temporada. Esse episódio ainda tem um pouquinho da Yennefer encontrando com o Jaskier, é legal, é muito boa essa relação dos dois, que começa lá com eles se xingando sempre, sem se suportar na primeira temporada, eles se ajudando muito próximos na segunda temporada com uma jornada deles, também uma parada que é meio que adicionada dos livros, porque nos livros, os momentos da Yennefer nessa parte que ela tá com o Jaskier sem poderes, a gente não vê o que acontece, né? A gente tem um salto ali. E aqui a série mostra ainda mais com ela se aproximando do Jaskier, e aqui eles têm um breve encontro, se perguntam ali do que estava acontecendo, e cada um segue o seu caminho de novo. E na jornada da Ciri, lá no deserto, ela encontra a Falca e tem toda essa tentação de usar as habilidades máximas dela, algo que vai caminhando com ela desde o começo, desde a segunda temporada, e aqui chega ainda mais forte essa tentação que vai no ouvido dela. A gente vai fazer um vídeo também só sobre a Falca depois, então se inscreve aqui no canal para não perder. E chegamos no último episódio. O Geralt não aguenta mais ficar em Brooklyn. A gente também está incomodado com a recuperação demorada dele, mas ele tem que se recuperar de umas lesões gravíssimas, então ele vai tendo uma evolução ali, também sobrenatural, tá? Porque era pra demorar muito mais. E ele precisa proteger a Ciri, e a série dá esse último arco aí para o Geralt de Henry Cavill de uma forma maravilhosa. Daqui a pouco eu chego nisso, tá? Eu tinha falado primeiro que eu não tinha gostado tanto, não foi tão heróico como eu queria que fosse realmente, mas depois, pensando melhor na cena, ela combina muito com a trajetória do Geralt, e é sim uma boa homenagem pro Henry Cavill. A gente tem a Lodge of the Sorcerers, né, a estada das feiticeiras ali se formando. Agora que a Tissaia também não aguentou mais toda a pressão do erro que ela cometeu, ela acaba se matando. Por quê? Porque ela não se vê mais como uma boa líder, né? Ela se deixou enganar pelo Vilgefortz, ela foi muito inocente e ele jogou isso na cara dela. Ele falou, você é muito inocente, né? Porra, tava na cara, né? E aí ela se mata, e agora nós temos só essas feiticeiras mais jovens ali no comando, com a Yennefer meio que liderando elas, né? A Philippa nessa temporada, desde sempre eu gosto muito da Philippa, tá? E aqui também eu gostei bastante da relação dela com o Dijkstra, mas também principalmente da relação dela com as outras feiticeiras. Ela é alguém que tá sempre ali meio que isolada, mas ela tá tentando fazer as coisas pro lado meio seguro, sabe? Ela fala, porra, eu avisei, não sei o quê. Tanto que tem um momento que as feiticeiras elas estão discutindo, e a Tissaia e a Philippa, elas têm uma discussão que a Philippa fala que confia no Dijkstra, e aí a Tissaia fala, igual eu confiei no Vilgefortz, mas não é igual, tá ligado? É que ali a Tissaia já tava perdida. Já a relação dos dois ela é muito mais sincera, do Dijkstra com a Philippa, do que que a Tissaia tinha com o Vilgefortz, né? Ali era meio que ela querendo magoar a Philippa de alguma forma. E aí nós temos a Yennefer e o Geralt se encontrando pela última vez, e o Geralt do Henry Cavill, tá? Eles vão se ver de novo, mas agora já com o Liam. E aí a Yennefer fala, me diga que essa não é a última vez que a gente vai se ver, também meio que já preparando para esse final, para essa despedida. Outra coisinha perfeita que finalmente aconteceu, o Radovid agora ele é o rei da Redânia, e o cara é foda, tá? Ele vai ter ali os seus momentos. A gente viu um belo desenvolvimento do Radovid no começo da temporada, você vê ele lá e fala, puto, cara, é um idiota, né? Só que ele passar essa imagem de idiota ajuda ele a poder meio que se infiltrar nos lugares, a não ser levado tão a sério. Quando você não é levado tão a sério, as pessoas não te notam e você consegue ter uma liberdade maior para conhecer as coisas, para conseguir alcançar alguns segredos. Em House of the Dragon a gente vê com o Larys Strong, a gente vê com o pé torto lá, o Strong que ajuda a Alicent, né? Ele nunca é notado nos lugares porque as pessoas desse universo de Game of Thrones, elas não vão reparar nele. Ele não traz perigo físico nenhum pra ninguém. Ele não consegue nem andar direito. Então ele consegue nessa ficar nos lugares onde ele pega os maiores segredos de todos, e aí que tá o perigo dele. E o Radovid ele passa meio que essa sensação nesse desenvolvimento inicial. E agora ele é o rei da Redânia. Agora nós temos o Emhyr liderando Nilfgaard e o Radovid liderando a Redânia, finalmente. E falando em Emhyr, rei de Nilfgaard, nós temos a notícia correndo de que a Ciri foi encontrada. E é muito bom a forma que eles trabalham isso, principalmente para quem não lê os livros, né? Porque eles só falam que a Ciri foi encontrada, depois a gente vê a Ciri sendo pega lá no deserto, né? E a gente fica, porra, foi encontrada? Quem não leu, principalmente, né? Puta, foi encontrada mesmo, não sei o quê. E aí quando começa a coroação dela, ela sendo anunciada como princesa e tudo mais,
a gente vai vendo ela de costas. E aí quando vira, ela é a falsa Ciri. O Vilgefortz não conseguiu capturar a Ciri de verdade, levou a falsa Ciri para tentar enganar o Emir, só que o Emir logo sacou. A recompensa pela Ciri de verdade, ela continua. O Emir, ele levou essa farsa. Por quê? Porque se ele fala ali na frente do povo inteiro dele que era a falsa Ciri, ia gerar um tumulto, ia estragar toda essa coroação e tudo mais. Então, as aparências nesse caso aqui, elas precisam funcionar. E antes da gente falar da cena final do Geralt, vamos falar da conclusão da Ciri nesta terceira temporada. A Ciri é a grande protagonista, ela e a Yennefer, elas vão, desde a primeira temporada, tendo mais papel do que elas têm nos próprios livros, né? A Batalha de Sodden, por exemplo, da primeira temporada, a gente só ouve falar dela, porque a gente só acompanha o ponto de vista do Geralt naqueles primeiros livros que são os livros de contos, né? E aqui não, na primeira temporada a gente viu tudo o que aconteceu, sabe? Então eles vão até que dando mais, mostraram a origem da Yennefer que também não é contada. Então eles estão, desde o começo, desde antes do Henry Cavill falar que ia sair, dando mais momentos para Yennefer e para Ciri. O Geralt, ele é o mais popular de toda essa história, principalmente porque os jogos acompanham ele e os primeiros livros também, mas a história é sobre a Ciri e a gente vai vendo isso também com o desenvolvimento dela. E agora ela está com os Rats. Para quem não sabe, nós teremos uma série dos Rats antes da quarta temporada. E a série dos Rats começou nessa cena fantástica, fantástica mesmo, porque mostra a brutalidade deles. Eles são um bando de garotos desgarrados, aí de crianças, jovens, né? Desgarrados, que acabou encontrando um lar em conjunto, sabe? E aí a Ciri também entra para esse time do mesmo jeito que todos eles ali devem ter entrado. E é muito bom a ação dessa cena. Ela é cruel, ela é fria. Tem uma hora que um deles prepara a espada aqui e aí vem um maluco já empurrado pela espada dele. Tipo, não é ele que age com a espada. Ele só coloca a espada e o cara que vem, sabe? Então é uma cena de ação do nível de The Witcher mesmo. Aquela primeira cena de ação que a gente teve na série, com o Geralt lutando contra a Yennefer e contra os capangas dela. Aquela vibe toda de sangue, de ação brutal, movimento de câmera rápido e tudo mais, foi passada também neste episódio, principalmente nesse momento. Essa cena é fantástica, maravilhosa, e quando a Ciri pega pra enfrentar o cara que capturou ela ali, é fantástico também. Como os ratos mesmo falam ali, ela está brincando com ele. E agora ela entra para os ratos e ela vai ser a protagonista, isso já estava definido, da série dos Rats, que é um derivado de The Witcher. E aí depois disso, provavelmente no final da série dos Rats, a Ciri vai entrar de novo na trama dela para a quarta temporada. Uma trama que vai se cruzar com o Geralt, com a Yennefer em seus objetivos, e lá já teremos o Geralt do Liam Hemsworth. Eu já falei que eu não gostei da escolha do Liam, né? Porque eu não vi ele tendo um papel ainda significativo para poder pegar um personagem como o Geralt. O Henry Cavill foi o Superman, mas o Geralt deu uma popularidade para ele diferente. Aumentou também o status dele como ator, né? Porque a gente via no Superman, um Superman meio turrão ali, que não tinha muita expressão, e o Geralt, mesmo sem tanta expressão assim, ele é muito bem representado pelo Henry Cavill. Por quê? Por conta da voz, por conta dos trejeitos, por conta de tudo que a gente vê dos livros sendo transmitido em tela. Ele é fã do personagem, então isso ajudou muito. E por isso, vai tornar ainda mais difícil do Liam Hemsworth pegar o papel, mas isso também é assunto para outro vídeo. Aqui a gente tem que falar dessa cena final. Essa cena final que não existe nos livros foi dada pro Henry Cavill só porque ele estava saindo, né? Uma despedida honrosa pro Geralt. Não seria tão legal ele ficar lá sendo curado em Brokilon, né? Então eles deram algo a mais para ele. Uma coisa legal, antes de eu falar um pouquinho dessa batalha, é que no making of que começa logo depois do último episódio, né? Que é um outro produto aí da Netflix, eles falam que essa terceira temporada foi a primeira temporada que foi escrita depois do lançamento da primeira temporada. Então quando a primeira temporada foi lançada, a segunda temporada já estava sendo escrita, por isso que todas aquelas mudanças em relação aos livros acontecem de fato. E aí, acho que o pessoal viu todas as reclamações e tudo mais, e aí começou a se mexer, né? Antes eles tinham uma tentativa, deram um chute ali de vamos mudar algumas coisas para seguir o nosso próprio caminho, mantendo os eventos primordiais, né? Isso desagradou o Henry Cavill no momento, mas eles não sabiam da reação do público. Quando o público reagiu mal à primeira temporada, a segunda temporada já estava planejada. Já estava sendo escrita, já estava roteirizada provavelmente. E aí eles não mudaram e atrasar a produção, mantiveram dessa forma. Aí o público já estava reclamando da primeira temporada, reclamou ainda mais da segunda. E quando eles estavam escrevendo a terceira, eles viram que eles tinham que voltar a se relacionar mais com o material original, com os livros. E essa terceira temporada prova que eles aprenderam com o erro. E isso aí, porra, me levanta um... Por que será que o Henry Cavill não ficou, sabe? Será que ele não viu essa temporada sendo perfeita e não podia voltar atrás?
porque, sei lá, eu espero que eles mantenham essa relação, essa fidelidade com os livros, e eu ainda gostaria de ver de verdade o Henry Cavill voltando. Ainda tenho aquela expectativa de fã, porque as filmagens da quarta temporada não começaram. Por quê? Porque a greve dos roteiristas ainda tá rolando, a greve dos atores também, então não pode ter gravação. O Liam Hemsworth falaram que ele tá treinando, tá lendo os livros, então isso não vai acontecer, né? Porque você já pegou um ator, o ator já está fazendo o treinamento necessário, a preparação necessária pro papel, então isso não vai rolar. Mas eu queria ver, dá um outro bruxo pro Liam, tá ligado? E bota o Geralt de volta aí com o Henry Cavill. Mas isso também dependeria da vontade do Henry e a gente não sabe se ele tem essa vontade. Agora falando da cena em si, eu gosto, eu falei, né? Não foi tão heróica quanto eu imaginei que fosse. Por quê? Porque ela não tem uma proposta direta na trama. Ela não vai mudar nada em relação a Ciri, em relação a todos esses problemas que a gente está vendo. Mas ela tem diretamente com o Geralt. Acabou a neutralidade do Geralt. O Geralt andava com aquele bottom da Renfrey para lembrar de ser neutro. Né? Para lembrar de quando ele não foi neutro, o que aconteceu e tudo mais. E aqui, enquanto a Yennefer tá falando, tá recitando a carta dela, a gente vai vendo o Geralt lutando e ela fala fuck neutrality, né? Foda-se a neutralidade. A gente tem que tomar um lado, é o lado da Ciri. E se você está do lado da Ciri, você está contra a Nilfgaard. E aí o Geralt toma esse lado, ele ainda volta para ajudar uma criança, ele não suporta essas injustiças, então ele toma um partido, ele para de ignorar essas situações e a gente tem essa essência do Geralt de volta. Então isso encerra com o Geralt abandonando o símbolo da Renfrey, abandonando a neutralidade e ainda protegendo uma criança, né? Mostrando o que é o Geralt de verdade. A gente acha que os bruxos não têm sentimento, eu sempre falo disso, mas o Geralt é muito sentimental, sabe? E essas injustiças incomodam ele. E aqui ele encerrar dando o bonequinho pra menininha e enviando um recado pro Emhyr falando eu vou atrás de você e eu vou te pegar, é o que o Jaskier tinha falado antes, né? Nenhuma guerra vai ser tão desastrosa quanto o que o Geralt está disposto a fazer para proteger a Ciri. E ele vai protegê-la. Então ele sai andando rumo a Nilfgaard porque ele realmente acha que é a Ciri que está lá com o Emhyr. E nós terminamos a temporada com o Henry Cavill caminhando a cavalo para frente, para névoa, né? E ele vai desaparecendo. E aí no começo da próxima temporada já teremos Liam Hemsworth no papel. Se inscreve no canal porque eu vou falar dessa mudança, eu vou falar do que eu gostaria que tivesse acontecido, outro ator que eu gostaria que tivesse assumido esse papel, não o Liam, né? Então se inscreve aí, se você gostou do vídeo, curte, por favor, e também manda para seus amigos que estão vendo ou ainda vão assistir essa próxima temporada de The Witcher. É sim o conteúdo mais próximo que nós temos dos livros, parece que a Netflix realmente encontrou um caminho e eu espero que as pessoas comprem essa ideia, que as pessoas vejam tudo isso e que assistam a próxima temporada, muito principalmente por conta da Yennefer, da Ciri e do Jaskier. Principalmente as duas, elas são personagens interessantíssimas e elas também têm essa importância na série. Sabe, a gente perdeu o Henry Cavill, sim, é triste, mas elas continuam, elas estão se doando pro papel, a gente vê como elas gostam e como elas entendem essas personagens, então o universo de The Witcher merece ainda continuar sendo assistido, vamos dar uma chance, né, vamos ver o que acontece, e antes da quarta temporada ainda tem essa série derivada dos Rats, que vai ser muito foda, já deu pra ver por essa primeira cena, esse prólogo que a gente teve na ceninha onde eles se libertam ali e onde eles recrutam a Ciri. É isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima, tchau, tchau.